Oi! Oi, estão me escutando? Oi, tudo bem? Eu tô te ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Joia, a Flaviana tá aí. Foi Carol, eu acho que tá. Gente, quem estiver ouvindo, dá feedback aí pra gente. Uai, Carol, foi a gente falar de incontinência urinária. Eu fiquei aqui um tempão tranquila. Na hora que deu a vontade, deu a live, eu falei, vou ter que ir no banheiro. Foi Relaxou a urgência. musculatura. Relaxamos 4, mas isso é urgência, não é, né? Então não é nada grave, não. Foi Não é nada só grave, disparou o não. desejo. Deu desejo, eu consegui, né? Contive, fui lá e foi tudo certinho. Então tá bom. Ó, gente, então, já foram 5 minutinhos, nós vamos começar porque a live vai ficar salva. Já vai aproveitando, gente, enquanto a gente vai se organizando. Pega esse aviãozinho aí que dá do lado da interrogação, encaminha para todo mundo que vocês acham que precisa ver essa live. A live vai ficar salva no meu IGTV, por enquanto fica na página principal. Depois eu apago ela, mas ela vai ficar salva no meu IGTV, tá bom? Carol, se apresenta aí pra gente. Oi, gente. Meu nome é Ana Caroline, mais conhecida como Carol Miranda. Sou fisioterapeuta na área de saúde da mulher e também na área de dermatofuncional. Então, já atuo nessa área de saúde da mulher, de incontinência urinária e também sexualidade feminina há algum tempo. Já tenho 10 anos de formação. Fiz minha especialização na USP, em São Paulo, e atendo aqui em Goiânia, né? Sou professora universitária também, de pós-graduação. E será um prazer estar nessa live hoje com a doutora Raquel Machado. E espero que seja de muito proveito, né? Para as mulheres, sendo que é um tema, gente, que muitas mulheres vão, né? Adiando, não vão tratando, vão usando absorventes e quando, né, se agrava, procuram ajuda e às vezes realmente vai ser um tratamento cirúrgico porque não usaram, né, da fisioterapia, né, como um recurso, né, de tratamento conservador mesmo, né? Então espero que sejam de muito proveito para as mulheres, né, essa informação e que realmente vocês compartilhem, né, essas informações porque realmente tem tratamento, né? Tratamento às vezes medicamentoso, antes da gente, né, embarcar numa cirurgia, né, que às vezes não vai ser, né, com resultado tão satisfatório para as mulheres. Exatamente. Carol, então vamos falar para elas assim, ó, o que que é uma paciente que sofre de incontinência urinária, né? O que que é a incontinência urinária, né? Então, gente, a incontinência urinária é aquela paciente que ela perde urina. Então, ela perde urina e ela perde. Para ela perder urina, gente, o diagnóstico de incontinência urinária, ela perde urina independente do grau. Assim, ela perde urina mesmo que pouquinha urina, até aquela paciente que perde muita urina. Tem aquelas pacientes que às vezes ela acha que por ela ser muito jovem e porque é pouca urina, ela acha que ela não tem incontinência urinária, né, Carol? Ela acha, Com é porque certeza. eu nunca tive filho. Elas têm esses conceitos na cabeça. Eu nunca tive filho, eu sou muito jovem. Isso não entra isso não entra na definição de incontinência urinária, viu, gente? Não tem nada a ver o fato de você não ter tido filho, não tem nada a ver De com a ser sua idade, jovem. de ser E jovem, tá? assim, está cada vez mais frequente as mulheres jovens no consultório com prolapso, né, de órgãos pélvicos, mulheres que às vezes são praticantes de esportes, né, praticantes de corrida de altas distâncias, justamente porque tem o assoalho pélvico, né, mais enfraquecido, não fortalecem, então às vezes fazem crossfit, fazem atividade física, às vezes são mulheres totalmente assim definidas, saradas, né, mas assim não tem força muscular no assoalho pélvico, né? Mas o que Uhum, seria esse assoalho pélvico, né? É justamente a musculatura, né, que vai estar sustentando os nossos órgãos pélvicos, bexiga, útero e reto. Então, até uhum. trouxe aqui a minha pelve, eu sempre mostro elas nas minhas lives, né? Esse daqui é o formato da nossa pelve. E a nossa musculatura do assoalho pélvico fica aqui, justamente fechando a nossa pelve. É uma estrutura muito importante que muitas mulheres não têm essa consciência dessa musculatura, né? Então, gestação, intestino preso, né? Obesidade, são todos fatores de risco que vai deixar essa musculatura mais enfraquecida, né? A partir do momento que essa musculatura ela fica enfraquecida, vai ter uma predisposição maior para ter uma incontinência urinária, né? Que é essa perda involuntária de urina,
né? Então, as mulheres, elas precisam ter essa consciência dessa musculatura, independente da fase da vida em que ela se encontra. E nós temos as classificações, né, dos tipos de Isso. incontinência. Incontinência urinária de esforço, que a mulher, ela perde urina a pequenos esforços, tossir, rir, espirrar, né? Ou então, o esforço, a prática de atividade física também, que é muito comum, igual eu falei. Mulheres jovens, elas perdem, né, urina. No meu consultório, aumentou muito, né, mulheres jovens durante a quarentena, porque começaram a fazer atividade física em casa, treino funcional, polichinelo, corrida, Aham. né? Então, elas começaram a perder urina e começaram a preocupar, né? Porque elas não tinham o hábito de fazer exercício funcional, fazia só musculação e, né, começaram a ter esses escapes, né? E ainda bem que procuraram ajuda, né? E nós temos a Aham. incontinência urinária, né, de urgência, que é o que você falou, né? A urgência, gente, geralmente a mulher, ela vai ter a vontade súbita de urinar, mas ela consegue chegar, né, ao banheiro sem que tenha o quê? A perda. E nós temos a urge-incontinência, que a mulher, ela tem a vontade de urinar e ela tem a perda antes de chegar o quê? Ao banheiro. E a incontinência urinária mista, né, que pode ser a mistura de uma ou mais, né, dessas incontinências. Então, nós temos que o quê? Começar a ver o funcionamento da nossa bexiga, como que está indo, né, a frequência urinária, né? Se você já perdeu urina uma vez na vida, você realmente precisa o quê? Investigar, porque essa frequência ela vai aumentando de forma gradativa. Porque é uma musculatura que, assim como a gente treina, né, na academia, braço, perna, glúteo, nós precisamos também exercitar essa musculatura do assoalho pélvico, né, para que a gente não tenha perdas, né, futuramente. Interessante, né, Carol? Eu estava até vendo, tem paciente que às vezes você percebe que elas têm perdas específicas em algum tipo de atividade. E aí, o que a gente vê, já vou botar um tema que é bam, 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 assim, na internet. Aí essa paciente tá na internet, compra um curso de pompoarismo, né? E aí eu queria que você falasse da importância dela procurar um fisioterapeuta da área, porque ela tem que entender que existe a musculatura, que ela precisa ser examinada, diagnosticada, porque ela precisa ser estimulada na musculatura adequada para que seja tratada a causa correta, né? Explica pra gente aí como é que funciona esse negócio do pompoarismo, aí como é que é Então, isso aí? eu sofro muito com esse tipo de paciente que procura esses cursos, e tem vários tipos de curso, né, de pompoarismo na internet, inclusive feitos até por fisioterapeutas. E o que me deixa muito chateada, porque o pompoarismo, ele vem do Tantra, né, que é uma técnica oriental, e ele foi criado justamente para estimular o prazer feminino, né? Então, é uma técnica voltada, né, para o prazer feminino. Só que assim, ele vai fortalecer a musculatura do assoalho pélvico? Vai, porque ele tem as técnicas de contração e de relaxamento. Só que aí que tá o problema, né? Ele é indicado para pacientes que têm a função do assoalho pélvico totalmente preservada. E quais seriam essas funções do assoalho pélvico, né? Às vezes a gente fala das funções do assoalho pélvico e a gente pensa só em força, né? Mas o assoalho pélvico, ele precisa de ter força, controle, resistência, sensibilidade, reflexo, né? Coordenação. E quando uma dessas funções ela passa a não estar preservada, é aí que entra as disfunções, sejam elas do trato urinário ou as disfunções sexuais, né? Causa dor na relação, a perda de urina, né? Às vezes uma disfunção fecal. Então, quando a pessoa compra um curso de pompoarismo, vamos supor na função muscular, às vezes ela tem uma hipertonia, né? Ela tem uma tensão naquela musculatura. Então, se ela tem uma tensão naquela musculatura da região vaginal, o que essa tensão da musculatura vaginal pode acontecer? Às vezes ela tem o intestino preso, por exemplo, né? Ela tem uma tensão naquela musculatura. Então, às vezes ela tem dor na relação sexual por causa daquela hipertonia, ou às vezes ela tem até perda urinária, porque a função da musculatura, vamos supor que não está preservada, ela não consegue contrair adequadamente a musculatura e nem ter um relaxamento adequadamente daquela musculatura. Então, no momento de contrair e relaxar, não tem aquela contração efetiva. Se ela faz os movimentos de contração que o pompoarismo exige, com aqueles pezinhos que tem do pompoarismo, ao invés de melhorar, ela vai o quê? Agravar ainda mais as suas disfunções. Ela não vai ter 100%, né,
daquele tratamento ou 100% do que o pompoarismo prega, né? Então, o ideal seria ela fazer o quê? Uma avaliação com o fisioterapeuta, porque no primeiro momento a gente vai fazer o quê? Um relaxamento daquela musculatura, melhorar aquele tônus, adequar aquele tônus, para depois entrar com as técnicas de fortalecimento, né? Então, o ideal seria que toda mulher passasse por uma consulta com um fisioterapeuta, mesmo que depois ele faça, né, essas compras desses cursos online de pompoarismo, mas justamente para que ele o quê? Tenha a função preservada da sua musculatura para depois ele não ter o quê? Futuras complicações, né? Então, assim, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Tem pacientes que ao invés de melhorar, elas ficaram com mais dor na relação sexual, elas tiveram mais perda urinária justamente porque elas tinham uma certa hipertonia. E com os exercícios de contração, de força, né, do pompoarismo, aumentaram ainda mais essa tensão. Tá? Então, as pacientes, elas precisam, as mulheres, né, elas precisam ficar atentas, né, com esses cursinhos que às vezes faz, né, pela internet. Gente, a incontinência urinária, então a gente vai tratar elas de acordo com a causa, né? A paciente, ela chega normalmente no meu consultório, a gente avalia a perda dela. Para as pacientes que têm incontinência urinária, principalmente as incontinências urinárias de esforço, que estão relacionadas também, às vezes, vou falar o nome queda, né? Que a paciente tem queda de órgãos. Com pacientes que estão com perdas mais graves e tudo mais, a gente tem tratamentos cirúrgicos para essas pacientes, mas a gente não quer que a paciente chegue nesse ponto. Então, eu trouxe a Carol aqui, foi justamente para a gente tratar as pacientes antes mesmo que elas cheguem nesse ponto, né? Uma coisa importante, então, a paciente normalmente ela acredita que a incontinência urinária e que essas quedas desses órgãos estejam relacionados apenas com o parto. E não tem só relação com o parto, tá? Então, a Carol falou da obesidade, né? O fato da gestação tem muito mais relação do que simplesmente com o fato de parto. Então, o fato da paciente ela ter gestado e ter feito uma cesariana, ela também é uma paciente de fator de risco para ter incontinência urinária, tá? E aí, a gente vai fazer essa avaliação da paciente. Aí, a Carol já falou um pouquinho da avaliação. O que tem de diferente, Carol? Essa paciente, ela vai no fisioterapeuta. Como que você faz a avaliação dessa paciente? Essa avaliação, ela é íntima, né? Ela vai ter que tirar a roupa. Fala aí pra gente, como é que você faz essa avaliação da paciente? Então, por exemplo, no primeiro momento, a gente vai avaliar primeiro a postura, vai avaliar a posição da pelve, se é uma pelve, né, mais mista, uma pelve neutra, né, se ela está mais retrovertida, se ela está mais anterovertida, né, que é aquela que está a lombarzinha, né, mais acentuada. E depois, quando a gente vai fazer a avaliação, né, mais física, mais íntima da paciente, a gente começa justamente o quê? Na região abdominal. Por que a gente começa na região abdominal? A gente vai avaliar a questão da flacidez, né, tanto de pele, a gente vai avaliar a questão da flacidez muscular. Uma das questões principais de diastase abdominal, né, ou diástase abdominal. Por quê? É um músculo que vai estar se inserindo justamente o quê? Na região pélvica. Né? Se aquela paciente ela tem aquela diástase muito afastada, né, é uma predisposição muito alta para ter o quê? Incontinência urinária. Né? Então, às vezes, mulheres que ganharam muito peso durante a gestação, né? A barriga cresceu demais, aquela musculatura do reto abdominal, gente, é a musculatura que fica ali na barriga, né? E afasta muito durante a gestação. Então, a mulher, às vezes, ganha bebê, aquela musculatura, ela não volta totalmente, tá? Então, fica um vão, né? Naquela barriga. Então, a mulher, ela perde um pouquinho da sustentação no assoalho pélvico também. Né? Às vezes ocasiona dor lombar. Então, a primeira coisa que a gente avalia é justamente, né, o afastamento. Os estudos falam pra gente que é o quê? Cerca de 1,5 cm a 2 é o fisiológico, tá? Não vai causar, às vezes, uma alteração, né, que vai ter uma predisposição maior para aquela mulher ter uma incontinência urinária. Mas passou disso, a mulher ela já pode ter prejuízos funcionais. Então, às vezes, com a fisioterapia, a gente vai ter que começar o quê? O tratamento com exercícios respiratórios, às vezes um LPF, né? Para estar melhorando tanto a postura e a correção dessa diástase abdominal. Então, às vezes, até para a prática de atividade física dela, às vezes a mulher, ela fica tão assim, nossa, eu ganhei neném, eu quero voltar à atividade física. Um dos exercícios que a gente já proíbe de cara é, às vezes, o abdominal tradicional.
Porque vai Aham. aumentar, né, A o vetor pressão, de então. força, né, e vai o Aham. quê? Abrir ainda mais, né, aquele afastamento daquela musculatura. Então, às vezes, uma avaliação bem feita daquela paciente é de extrema importância. Uhum. Outra questão que a gente avalia é questões de cirurgias plásticas, né? Se ela já fez uma abdominoplastia, alguma cirurgia, porque isso altera a sensibilidade da região abdominal, às vezes vai alterar a questão respiratória, porque a respiração no processo, né, de reabilitação do assoalho pélvico é de extrema importância também, né? Então a gente começa com a região abdominal, verificando esses fatores, até que a gente chegue justamente na parte íntima. Então, como você falou, né, da questão da gestação, né? A gestação é o que mais interfere para gente. Muitas mulheres pensam que é a questão do parto, da via de parto, e não, né? Mas aí a gente vai verificar a questão de lacerações, né? Se ela teve Uhum. laceração ou não durante o parto, a questão da Fórceps. episiotomia, fórceps, né? Cicatrização. Porque onde tem Uhum. corte, tem cicatriz, vai atrapalhar a questão do quê? Da funcionalidade daquele tecido, né? Uhum. Então, às vezes, a gente vai verificar essas cicatrizes. Então, a gente vai verificar a sensibilidade da região de interno de coxa. Nós vamos fazer testes, né? Do teste do cotonete, que a gente fala, teste, né, anal, justamente para a Uhum. gente ver se está aquela função preservada do assoalho pélvico. Até que a gente chega, né, na questão muscular mesmo da região vaginal. Então, a gente, com a introdução dos 2 dedos, né, nós vamos introduzir os dedos e vai fazer o quê? Pedir para a paciente fazer uma contração da região vaginal e ela vai Uhum. fazer uma contração. Nós vamos graduar por 5 segundos aquela contração e a gente vai anotar de acordo com a escala que nós temos na fisioterapia. Se é uma Uhum. escala presente, se é ausente, se ela vence a gravidade, né, por até 5 segundos ou não. E aí a gente vai anotando, né, durante o tratamento, se aquela evolução daquela musculatura ela é satisfatória ou não. Então a gente faz esse tipo de avaliações, tanto remetida à força, sensibilidade, os reflexos estão preservados, né? E nós temos outros tipos de avaliação também, né? Avaliação de pé de teste, que hoje em dia não está tanto em uso, mas a gente utilizava há um tempo atrás para pacientes que tinham incontinência urinária de esforço, que era o teste do absorvente, né? Que a gente montava um protocolo da paciente, por exemplo, subir e descer a escada tantas vezes, polichinelo. Então, a gente pesava o absorvente antes, ela fazia uma série de exercícios e no final a gente pesava aquele absorvente novamente e dependendo da perda, a gente graduava se era uma incontinência leve, moderada ou intensa, né? Então, nós temos alguns tipos, né, de avaliação que nós fazemos, né, na parte íntima daquela paciente, justamente para verificar essas funções, né, de força, sensibilidade, controle, coordenação daquela musculatura do assoalho pélvico. Então, de tempos em tempos, quando ela faz a sua fisioterapia, nós vamos reavaliando aquela paciente para ver se ela está tendo o quê? Evolução naquele tratamento. E quais as opções que a gente teria de tratamento, assim, mais atual? Depois você me fala um pouquinho também da bexiga hiperativa, assim, o que que... Uhum. Porque, assim, pra gente, né, por exemplo, para mim no consultório, atualmente eu teria para bexiga hiperativa medicação, né? A fisioterapia, ela também tem opção não Tem opção. medicamentosa, assim? Ou seria a gente faria conjunto, assim? Me fala o que que a Tem gente tem. opção, tanto Uhum. medicamentosa que vocês entrariam, e a gente entraria com eletroestimulação, né? A gente pode entrar tanto com eletroestimulação para fortalecimento, mas a gente entra com eletroestimulação justamente para a gente controlar a questão, né, de modulação de comunicação mesmo, né? Do córtex com a comunicação da bexiga. Então, a gente entra com uma Uhum. eletroestimulação parasacral ou então no tibial, né, uma eletroestimulação nervosa mesmo, para que a gente Uhum. consiga melhorar essa comunicação, né, com a bexiga, tá? Então, Uhum. seria diferente, às vezes, da eletroestimulação que a gente utiliza em pacientes, por exemplo, que tem uma alteração pélvica, né, uma Uhum. alteração muscular. Por exemplo, uma paciente que Uhum. tem uma alteração de músculo, né, uma incontinência urinária, por exemplo, de esforço, né? A gente Uhum. entraria, por exemplo, com uma eletroestimulação muscular, tanto de superfície, por exemplo, Aham. ou intracavitário, Aham. a princípio, né?
Mas o intracavitário, por exemplo, uma paciente que tem POP, né, prolapsos, a gente já entraria com o quê? Com de superfície, por exemplo, né? Mas a gente tem a opção também intracavitário. Mas aí não entraria somente com o quê? Com a eletroestimulação. A gente tem opções de cones vaginais, né? Que seria até o pompoarismo entra também. Então, o cone vaginal, ele é tanto proprioceptivo e também treino de força. Então, tem a introdução do cone, né? No canal vaginal. Então, aqui não sei se dá para vocês verem. Então, o treino de propriocepção, a gente faz uma resistência e a paciente, ela faz o quê? Uma contração para evitar que aquele cone saia do canal vaginal. Né? Então, com o tempo, ela vai vencendo essa resistência, impedindo a saída do cone. Então, ela trabalha tanto a propriocepção, a percepção daquele cone dentro do canal vaginal e trabalhando a força muscular. E em casa também, ela pode trabalhar o quê? A força, né? Vencendo a gravidade. Então, ela introduz o cone dentro do canal vaginal, né? Então, em pé, ela vai impedir que aquele cone o quê? Saia do canal vaginal, fazendo o quê? Contrações musculares. Né? E esses cones, ele tem o quê? Pezinhos, né? Ele tem alteração de cor, mas ele tem alteração de quê? De peso. Né? Então, ela vai evoluindo de forma gradativa no tratamento e mudando esses pesos também, igual a gente faz em treinos de academia. Né? Quando a gente faz o treino proprioceptivo, não interfere no tipo de peso que a paciente vai utilizar, porque a gente vai fazer só uma resistência, né, mecânica. Mas quando ela vai vencer a gravidade, ela vai mudando de forma gradativa, né, esses pezinhos para ali ganhando o quê? Força e resistência daquela musculatura. Quando é uma paciente de bexiga hiperativa ou uma bexiga neurogênica, no caso, às vezes, de pacientes que têm esclerose múltipla, ou ela vai, por exemplo, várias vezes ao banheiro por dia, né? Por isso que eu sempre falo para a paciente que ela tem que começar uma reeducação daquela bexiga. Às vezes, até na avaliação, eu pergunto, quantas vezes que a senhora vai ao banheiro, por exemplo? Às vezes, a paciente, ela não sabe. Então, a primeira coisa que eu passo para ela é um diário miccional. Né? Que aquele diário miccional, ela vai anotar para mim quantas vezes que ela vai ao banheiro, a ida que ela vai ao banheiro, o tipo de bebida que ela ingere, né? Quanto que ela esvaziou, né? Naquela ida ao banheiro. E ela vai me anotando isso por 24 horas. Né? Porque aí eu tenho um controle no início do tratamento e de tempos em tempos ela vai fazendo aquele diário miccional, porque aquilo ali vai ser um método tanto de avaliação e até de tratamento para mim. Já chegou no consultório pacientes que às vezes ia ao banheiro 25 vezes, né, por dia. E a média que às vezes a gente preconiza é o quê? 6, 7 vezes por dia, né? Que é uma ida às vezes mais saudável. Então, o que que a gente faz? Esses eletrodos, a gente vai colocar o quê? Parasacral, né? A gente justamente para que estimule, né, a comunicação com a inervação da bexiga. Só que aí a gente não vai utilizar o quê? O modo FES, que é para fortalecimento. A gente vai utilizar a estimulação de modo TENS. Uma frequência bem baixinha, uma largura de pulso mais elevada, justamente que a gente quer estimular o quê? A musculatura detrusora, que é a musculatura que fica ao redor da bexiga, para que cause o quê? Um relaxamento daquela musculatura. Porque a bexiga hiperativa, aquela musculatura ao redor da bexiga, ela fica o quê? Tendo aqueles espasmos, né? Aquelas contrações que fica tendo o quê? Aquele esvaziamento, né? Da bexiga de tempos em tempos. Então, com essa eletroestimulação, a gente vai causar o quê? Justamente um relaxamento dessa bexiga. Então, a gente geralmente coloca entre S2 e S4, ou então a gente coloca no tibial anterior, tá? Justamente para que tenha o quê? Ela é uma ramificação da inervação da bexiga. Tem até estudos que falam que na inervação, né, do tibial é muito mais eficaz. Então, a gente deixa cerca de 20 minutos. Então, tem pacientes que às vezes até preferem comprar eletroestimulação em casa, para fazer em casa, e na fisioterapia ela vai fazer o quê? Às vezes cinesioterapia e outros tipos de tratamento, né? E ela faz eletroestimulação 3 vezes por semana em casa. E a gente faz esse tipo de estimulação e ela vai fazendo, né, junto com o tratamento medicamentoso, que às vezes o urologista
ou a ginecologista passa para ela. E tem resultados fantásticos. E a gente vai acompanhando justamente com um diário miccional, que ela vai relatando para a gente também de tempos em tempos. E a gente consegue comparar do início do tratamento, meio, fim do tratamento. Tem uns tratamentos que a gente tem usado na ginecologia, porque às vezes a paciente ela está naquele período transicional do menacme, né, para menopausa, para o climatério, né? Então a gente já percebe que é aquela paciente que está tendo perda de colágeno, né? Então, hoje em dia a gente tem Frax, hoje em dia a gente tem o laser, né? Tem o laser de CO2, tem qualquer outro tipo de laser. A radiofrequência, que é maravilhosa, né? A gente tem a radiofrequência, né? A fisioterapia faz muito radiofrequência também, né? Então, que é uma coisa que a gente pode fazer também, gente, que é a aplicação local. Eu vou até começar a voltar aos comentários aqui. Que é a aplicação local, né? Desses tipos de energia que vão, através de calor ou fazendo microlesões, vão estimular o colágeno nessa região, volta a água para o local e a paciente também consegue facilitar a continência também, porque tem pacientes que começam a perder urina também por conta de deficiência de colágeno também, tá? Justamente porque vai tendo trofismo vaginal, né? Então, as pacientes, elas começam realmente, né, a ter essa queixa, às vezes falta de lubrificação, né? Então, esses recursos, eles vão ajudando muito, né? E a fisioterapia também é um recurso que, com os exercícios de contração, de relaxamento, vai melhorando, né, o aporte sanguíneo para a região, né? E acaba melhorando também essas queixas da paciente, né? Além também de melhorar a queixa urinária. Então, realmente, esses tratamentos que tanto a medicina, a fisioterapia faz, né, na questão da radiofrequência, realmente melhora muito o estímulo de colágeno, né? Então, vem agregar muito no tratamento conservador e as pacientes, elas são muito beneficiadas, né? Então, a gente sempre tem indicado esse tipo de tratamento, né, para agregar mesmo no prognóstico dessas pacientes. E elas têm feito, têm procurado, têm gostado muito dos resultados. E eu acho que realmente, assim, antes de se aventurarem em alguma cirurgia, eu acho que vale a pena esse investimento na saúde delas. E eu acho que elas têm muito a se beneficiar mesmo. E, gente, uma coisa importante é o seguinte: assim como a gente tem tratamento e manutenção, a fisioterapia, a academia, né? A gente tem que fazer a manutenção também desse tratamento, não é? E uma vez fazer e parar, né, cara? Que é uma das coisas que as pacientes reclamam, né? Principalmente pacientes de incontinência urinária de esforço acontece muito. Às vezes, assim, eu tenho pacientes que com 5 sessões elas recebem alta. E assim, eu sempre falo, vai ter que exercitar para o resto da vida. A gente deixa, né, o protocolo de exercícios que elas vão ter que executar. Aí, às vezes, passa, assim, 3 meses, elas voltam no consultório e falam assim, doutora, voltou tudo. Aí eu pergunto, você fez os exercícios que eu te passei? Eu fiquei com preguiça. Eu deixei de exercitar. É uma musculatura, assim como outra, né? Então, do mesmo jeito que a gente, por exemplo, na quarentena, deixou de exercitar glúteo, perna, membro superior, realmente vai ficar flácido, às vezes vai ficar até pior do que antes, né? Então, essa paciente, ela realmente, aquelas queixas que ela tinha, queixas urinárias principalmente, né, a pequenos esforços, realmente vai voltar. A Letícia está perguntando aí sobre algum exame específico. Letícia, a gente falou da importância de primeiro você passar pela avaliação, porque tem que avaliar qual a musculatura que está relacionada. A live vai ficar salva e depois você dá uma olhadinha, tá? Não tem como a gente falar, às vezes, de exercício específico, né? Não sei se a Carol tem uma coisa. Porque realmente tem os exercícios que ajudam sim, né? Nessa questão da perda de urina. É muito comum, né? Essa perda urinária após gestação. Durante a gestação é totalmente comum essa perda urinária pelo peso do filho, líquido amniótico, placenta. Então, realmente tem uma pressão sobre esse assoalho pélvico. E depois que passa a gestação, muitas mulheres tendem ao que? A normalizar. Mas depois que passa, continua com essa perda urinária e realmente tem que passar por uma avaliação. É difícil, às vezes, a gente passar esses exercícios, por exemplo, numa live, porque às vezes a paciente ela não vai ter consciência de como fazer essa contração de forma adequada. Porque às vezes a gente até passa o exercício, só que tem paciente que às vezes faz uma força, contrário, como se fosse uma força expulsiva, né? Então, ao invés de melhorar, pode até agravar.
Então, o ideal, às vezes, é realmente procurar, né, um fisioterapeuta, verificar se você está tendo uma consciência ideal dessa musculatura, se você está tendo uma força ideal, um controle ideal dessa musculatura, fazendo uma contração adequada, né, sem utilizar musculaturas acessórias, né, porque às vezes a gente pede para contrair o assoalho pélvico, a paciente ela vai utilizar muito abdômen, muito glúteo, muito interno de coxa e pouco assoalho pélvico, né? Então, o ideal é que a paciente realmente ela tenha, né, um controle daquela musculatura do assoalho pélvico para que realmente ela melhore, né, as suas disfunções mesmo do trato urinário. Deixa eu dar uma olhada, que tem uma perguntinha na caixa. Ah, estão te elogiando, Carol bonitinha. Na caixa não é uma pergunta, é um elogio. Falou assim, Carol bonitinha. Vou colocar pra você ver aí, ó. Carol bonitinha. Ai, ai. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu gosto de falar das taxas de cirurgia, porque independente, às vezes, do sling transobturatório, além de você ter risco, né, de perfuração de bexiga, até a taxa de sucesso delas, gente, não chega em 100%. É muito né? baixa. Eu pego muitas pacientes no consultório que já passaram por uma cirurgia de sling, mas que não tiveram sucesso, porque às vezes tiveram sucesso por 5 meses, mas o quê? Voltaram para fisioterapia. Porque o sling, ele não vai ter uma garantia de que você vai ter aquela musculatura sustentada, porque realmente, mesmo com a cirurgia, você vai ter que exercitar aquela musculatura. Você vai ter que ter função daquela musculatura. Então, o que eu penso? Por mais que faça um sling, o médico, ele teria que indicar aquela paciente para fisioterapia para que ela tenha controle, né, coordenação, força e resistência daquela musculatura, porque o sling ele vai sustentar por um tempo, mas aquela musculatura ela vai estar envelhecendo, ela vai estar perdendo suas propriedades físicas e ela vai o quê? Ela vai perder aquela sustentação da mesma maneira. Então a paciente ela precisa realmente trabalhar a musculatura para a vida. E aí, outra coisa também, as cirurgias antigas, que era o que a gente fazia de Kelly Kennedy, que é aquela de suspensão, sustentação. O pessoal antigo até falava, dá um certo tempo, a cirurgia perde efeito. A gente tem aqueles trabalhos que com 20 anos a paciente volta a ter perdas, né? Então, é a mesma coisa. A musculatura, ela continua tendo a perda, a flacidez, perda de colágeno. Você vai ter que estimular e ponto final, né, gente? Não tem como. Outro ponto importante você tem todos os riscos relacionados à cirurgia. A paciente, ela confundia também a cirurgia de suspensão da bexiga com a cirurgia de períneo. E aí você tinha aquela mistura. Aí você também fazia períneo, a paciente depois ela entrava em atrofia vaginal e começa a ter dor na relação sexual. Você faz uma cirurgia, você perde a função daquela musculatura, você começa a ter dor, dispareunia. Então, assim, ó, eu nunca recomendo esse tipo de cirurgia, porque você pode começar a ter dor. Então, só sempre iniciar todo o processo por a avaliação e o tratamento com a fisioterapia, tá, gente? A não ser para aqueles casos extremamente gritantes mesmo, né? Que não tem outra forma, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que começar com a fisioterapia, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, tem alguma coisa para falar, Carol? Não, é porque essa questão que você falou, a questão da dor, é porque realmente vai gerar uma hipertonia mesmo. Né? Essa hipertonia realmente vai ocasionar dor na relação sexual, que seja. Então, às vezes, a mulher, tendo essa dor na relação sexual, ela começa a gerar outras disfunções, né? As disfunções sexuais. Então, vira aquele efeito cascata. Né? Então, realmente, a paciente, por causa de uma disfunção do trato urinário, vira uma disfunção sexual. Então, realmente, a paciente ela precisa, né, ser investigada para ter um tratamento adequado, para que ela realmente tenha uma qualidade de vida, né? Tanto sexual, tanto a questão de autoestima, né? Então, assim, a saúde da mulher por completo, né? E o que eu vejo muito aqui é que muitos ginecologistas, né, não avaliam essa questão da mulher, né? Chegam, às vezes, no meu consultório, a paciente fala assim, eu tô com perda urinária. Isso aí é normal, é questão da idade, né? Então, assim, não é porque você tá envelhecendo que tem que perder urina, né? Não é porque você tá envelhecendo que tem que sentir dor na relação sexual. Então, eu até brinco, eu falo assim, não, então muda de médico, procura uma médica, né? Um médico que realmente vai te entender, vai te compreender,
porque realmente isso é muito importante, faz parte da mulher. Eu acho que a mulher ela tem que se amar, se aceitar, independente da idade, né, que ela esteja. E eu acho que, às vezes, o médico que, às vezes, vai avaliar, entender essa mulher de uma forma integral, né, é muito bom. E acolher essa mulher, né, com suas dúvidas, com as suas queixas. Então, acho que isso é muito importante. A gente lá no Igozei, tudo mais, a gente gosta muito de usar o termo, assim, que a gente odeia o termo normal. A gente odeia, tipo assim. E é engraçado que nós mulheres tomamos muito normal. Ah, eu tô sofrendo com tal coisa. É normal? A paciente já usou o termo sofrer, meu Deus. Se já tem o sofrer na frase, já esqueça a palavra normal. Eu odeio. Odeio a palavra normal. Odeio. Odeio norma. Odeio normal. Odeio, odeio, odeio normal. Não, e assim, é muito comum. É comum, mas não quer dizer que for comum que é normal. Tenho 25 anos, não tenho filho e estou com incontinência. O que fazer? Você pode ir na sua ginecologista ou já ir direto numa fisioterapeuta. Depende do que você tem à sua disposição. Se você tem uma boa gineco, você tem uma boa conversa, vá nela. Se você tem uma fisio já à sua disposição, vá nela. Depende do que você tiver, tá bom? Se você já tiver a fisioterapeuta e quiser ir, Carol, a fisioterapia consegue identificar as alterações da glândula de Bartholin? Se você tiver uma fisioterapeuta que entende de gineco, ela bate o olho e sabe que é a glândula de Bartholin. Questão da lubrificação. Como que poderia ser tratada a glândula de Bartholin? Então, depende. Se você tiver com uma infecção, uma bartolinite, com infecção, inflamação, a gente pode usar antibiótico. Se ela está passando por reinfecção, a gente tem alguns procedimentos cirúrgicos. A gente evita de operar e retirar, tá bom? Mas aí depende de cada caso, tá? Mas normalmente tem a cirurgiazinha de marsupialização, que é fazer tipo uma cruz e abrir a boquinha dela, drenar. Depende, cada caso é um caso, né? Pode até fazer laser, queimar o leitozinho dela, tá? Quando a pessoa faz cirurgia para colocar a telinha, após 5 anos voltou até a perda, com facilidade, o que é recomendado? É o que a gente acabou de falar. A Joyce está reclamando aí, ó. Colocou o sling e voltou a ter perda. Fisioterapia. Fisioterapia. Não tem jeito. É exatamente isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se eu encontrei alguma coisa aqui. Não. Não. Falou todas, né? Olhei todas aqui. Você tem mais alguma coisa, Carol, que você tem que complementar? Não, eu acho que nós falamos tudo, né? Que nós tínhamos organizado. As pacientes, às vezes, a gente tem que precisam... Ó, vem fazer fisio aqui em Mineiros, a Letícia tá falando. Marca uns dias e vem fazer fisio aqui. Vou com a minha irmã quando ela for, gente. Parabéns pelas explicações. É importante fazer exame antes de engravidar com relação à incontinência, Carol? A fisioterapia, você pode começar o preparo da fisioterapia antes mesmo de engravidar, né? A avaliação postural, a avaliação, né, do assoalho pélvico, justamente para que você comece, né, a ter força, resistência, controle daquela musculatura mesmo antes de engravidar. Claro, gente, que eu ouvi uma pergunta aí de evitar a incontinência em gestantes. Essa incontinência não é todo gestante que pode ter, mas é transitória e às vezes vai ser inevitável justamente por essa pressão que vai ter no assoalho pélvico. E ninguém vai também evitar de engravidar por isso, né? Com certeza. E às vezes vai acontecer mais no final da gestação. E assim, eu particularmente, eu não tive, né? Eu não tive numa gestação e na outra eu já tive, assim, bem no finalzinho. Às vezes, se eu tivesse, às vezes, uma risada mais forte, né? Mas assim... eram em um momento ou outro. Passou a gestação, acabou, né? E mesmo eu preparando durante toda a gestação, né? Então, isso é muito relativo, né? Agora, fazer os exames antes de engravidar já é com a ginecologia, mas com certeza, né? É muito importante, ácido fólico, né? Eu fiz todo o preparo antes da minha pré-gestação. Eu acho que toda mulher deveria fazer, né? E eu vou deixar isso aí com a doutora Raquel. Tem que fazer, gente, até porque
um pré-natal bem feito, a gente diminui muitos riscos de complicação da mãe e do bebê. Então, a gente tem que fazer a suplementação antes, corrigir a anemia, fazer as vacinas antes da hora. Então, é importantíssimo para você e para o bebê, tá bom? Sei lá, tem uma sífilis, já tratar essa sífilis. Então, tem que fazer as infecções, fazer a suplementação. Então, tem que fazer, sim, os exames antes, tá bom? Até porque às vezes está com dificuldade de engravidar por carência, né? De alguma vitamina, algum tipo de Exatamente. anemia, alguma coisa, e você corrigindo antes vai ter um sucesso mais rápido. Deixa eu ver se ficou mais alguma aqui. Joyce parabenizando. Eu acho que é isso, então. Carol, nós temos muita coisa ainda para conversar, né? A gente vai falar depois de dispareunia. Nós vamos marcar mais algumas lives aqui para a gente falar para essas mulheres, para a gente parar de normatizar a dor, né? Para a gente ajudar essas mulheres pararem de sofrer com dor na relação. Eu gosto muito. Toda live que eu tenho falado, hoje eu fiz uma live sobre dor, sobre libido. E eu fui falar da importância da fisioterapia para dor e tudo mais. Todo mundo choca quando eu falo. Eu fui falar com o Dr. Walter Costa, filho aí, ele tá super, né, bombadinho aí em Goiânia. E aí fui falar de endometriose, fui falar de alimentação. Aí fui falar da importância da fisioterapia na endometriose. Eu acho incrível que o povo choca. O povo fala, endometriose, fisioterapia. Eu falei, gente, cara, fisioterapia. Tudo de bom para dor pélvica, liberação das lesões, aquelas pelvis congeladas, para ajudar na dor pélvica, e o povo fica chocado. Então, a gente pode se preparar para falar isso para elas, para os pacientes que têm dor, dispareunia, né? Para dor superficial. Então, aí a gente vai marcar para a gente poder falar para essas mulheres. É uma área que tem crescido bastante, né? Hoje em dia, assim, a fisioterapia nessa área da saúde da mulher, né? A fisioterapia pélvica, ela cresceu bastante, ela tem sido muito divulgada, né? Até pelos urologistas, ginecologistas. Então, as próprias pacientes, elas começaram a procurar mais, né? Então, as redes sociais, elas ajudaram, né? A divulgar de uma forma, assim, indireta. Então, isso ajudou bastante no crescimento da nossa área. Então, assim, eu fico muito feliz. Hoje em Goiânia tem muitas profissionais boas nessa área de saúde da mulher. Então, assim, é uma área que ajuda muitas mulheres na questão da autoestima, da sexualidade, na promoção da qualidade de vida. Então, assim, é muito gratificante quando uma paciente, ela te agradece, né? Que restaura casamentos, restaura, assim, o ambiente de trabalho. Às vezes a mulher, ela deixava de sair, deixava de viajar por questão de perda urinária, porque tem um impacto muito grande, né, na socialização, na autoestima, né? Então, assim, é muito gratificante essa área mesmo, na questão de autoestima da mulher. Então, assim, é uma área que só tem a crescer, só tem a melhorar, só tem a ajudar, e também tem muito a que falar e divulgar também, né, para que as mulheres compreendam, né, e divulguem também para outras mulheres, porque as mulheres realmente têm um tabu muito grande, muitas sofrem com isso, não contam porque vão, né, usando o absorvente, acham que vão resolver, né, e quando vê já estão usando fraldas, deixando de sair, deixando de ter relação com seus maridos, né, justamente pela questão da perda urinária ou da dor na relação sexual. Então, realmente, a fisioterapia, ela vem só para agregar e ajudar mesmo, né, a vida dessas mulheres. Legal demais. Ó, tem uma amiga que apresentou uma gaveta de acessórios e deu uma aula para o nosso grupo. Amamos. Eu vou ter uma live, se não me engano, dia 9. Eu vou anunciar aqui. É com a Nath, da Dona Coelha. A Dona Coelha, ela é uma das maiores vendedoras online de sex toys. Aí eu vou fazer uma live de como comprar o seu primeiro vibrador, seu primeiro sex toy. E ela tá falando dessa gaveta de acessórios, é porque a gaveta de acessórios era minha. Eu mostrei a gaveta lá da clínica. Olha só, entendi. Então é sua, então, essa gaveta de acessórios. Tem uma gaveta lá na clínica, cheia de acessórios. Tenho certeza que você tem uma na sua também, na sua clínica, para mostrar para as pacientes. Não, eu ainda não levei para minhas pacientes, mas a minha tá ali. Inclusive, ela tá semi-aberta ali, ó. Que eu não fechei da noite anterior. Ela ficou ali semi-aberta, eu ainda não tive coragem de fechar, que eu sou bagunceira. Ela ainda tá semi-aberta da noite anterior. Vou deixar ela ali, vou tomar vergonha na cara e vou arrumar. Senão, de vez em quando, minha filha já vai ali e já taca ela ali e já abre. Já ensinei todas as amigas.
Reunião no Zoom. Ai, meu Deus. Ó, gente, foi um prazer imenso. Carol, foi um prazer. Prazer, O vamos pessoal já tá marcar começando a falar outras. de libido. Nós vamos fazer uma live, então, gente, depois só sobre libido, tá? Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para bater papo aqui. Eu amei também demais a nossa live. Ó, tem um monte de gente aí te elogiando, Carol. Ó, um beijão para vocês. A live vai ficar Beijão. salva. Ó, manda aí para todo mundo essa live, então, para a gente poder disseminar esse conhecimento, porque é engraçado. Eu não sei se é porque eu fui lendo, mas é engraçado, viu, Carol? Como que as pessoas ainda se assustam do papel da fisioterapia, né? No tratamento das disfunções femininas no geral, né? Com certeza. Muitas não O conhecem. o pessoal ainda acha que a fisioterapia é para ortopedista passar, né? Nossa, Prescrever. acham que é só tens e Pra gelo, coluna. dor no ombro e joelho. É. Acham que é só para essa área. É só para passar guia para ortopedia. É verdade. Então, Aí na hora que a gente começa a falar da faixa da saúde da mulher, a gente sempre tem um assusta em geral. Então, assim, vamos colocar esses conhecimentos aí para poder ajudar mais mulheres. com certeza. Vamos agendar a próxima. Até que enfim saiu, né? Tem uns Até meses que que nós estamos tentando marcar. Mas vai sair a próxima. Depois que sai a primeira, vai fluindo. Então, ó, beijo para vocês, gente. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.